Livro de Gênesis, capítulo 22. Eu quero trazer nesta noite para a nossa reflexão. É bênção do Pai, amém? Eu quero ver todos os casais da igreja. Todos os casais, levantam a mão aqui agora, por favor. Eu não quero que nenhum de vocês falte no próximo sábado. Amém? Agora levanta a mão quem concordou comigo e virá. Deixa eu ver. Era lá. Vai ter classe para as crianças. Pode trazer a criançada aí, cheia do gás. Vai ter comida. Olha, ô glória, hein, Raíssa? Vai ter lanche. Você já comeu sanduíche de pão com pão? É uma delícia, menina. Quando eu era da sua idade, Raíssa, eu não sei o que me dava na cabeça, mas eu gostava de comer pão molhado com açúcar. Eu enfiava o pão debaixo da torneira e tacava açúcar em cima, né? Pobre, não tem o que fazer, inventa moda, né? E eu gostava disso. Tinha alguém doido que nem eu aí que já fez isso na vida? Só eu. Pão com Nescau. Ah, mas tu era patricinha, né? Eu não era Patrício, né? Era pão molhado na torneira. Naquele tempo a gente bebia água de torneira, irmãos. Olha, né? Hoje, se falar um negócio desse, né? Glória a Deus. Então, eu quero ver todos vocês aqui no nosso encontro de casais, tá bom? Um amor que constrange. Gênesis 22, eu quero ler com vocês os versículos 1, 2, e depois eu leio do 7 até o 18, tá bom? Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 7 em diante. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, eu me coloco perante o teu altar, meu Pai amado, na responsabilidade e também no temor reverente, meu Pai amado, ao Senhor, para trazer a palavra do Senhor. Meu Deus amado, que seja a voz do Senhor e não a minha, a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz, mais poderosa que a espada alguma de dois gumes, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração, e ela chega ao ponto de fazer divisão entre alma, entre juntas e medulas, alma e espírito, juntas e medulas. Fala conosco, meu Pai amado, me usa no poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu intitulei esta mensagem como: o altar devolve
o altar não tira. No altar de Deus, há devolução. No altar de Deus não é tirado. Eu contei nessa tarde, olha que eu fiz proeza, hein? Contei nessa tarde, as vezes em que aparece a palavra altar na Bíblia. Quantas vezes você acha que aparece essa palavra na Bíblia? Vez para danar. Mais ou menos cerca de 450 vezes. Aí você fica curioso, como é que eu consegui esse feito? Alguém está nessa curiosidade? Será que eu percorri e li a Bíblia agora de tarde? Como que eu consegui isso? Oi? Mentira? Não, que é isso? Eu sou antes do Google. Eu tenho um negócio que você não sabe o que é, uma exaustiva concordância bíblica. Quem não sabe o que é concordância bíblica? Está vendo? É aquilo que a gente chamava de chave bíblica, desse tamanho. Herança do meu sogro. E nela, por ela ser exaustiva, então dá para contar, porque ela traz qualquer palavra da Bíblia, às vezes, e os versículos que citam. E altar, quando a gente fala de altar na Bíblia, altar sempre está relacionado ao sacrifício, altar está relacionado aos holocaustos, às ofertas, ao culto e à entrega. O pastor abriu o culto falando desse sacrifício, né? Desta oferta, eu falei, olha, Deus confirmando a palavra para mim e para você. Então preste atenção, porque Deus quer falar conosco nisso nesta noite. Altar está relacionado ao sacrifício, aos holocaustos, a ofertas, ao culto, à entrega. Tudo isso está relacionado ao altar. E todas as vezes que o ofertante foi ao altar de Deus com a disposição correta. Eu quero que você preste atenção nisso. Todas as vezes que o ofertante foi ao altar com a disposição correta, o altar não foi pesado. O altar não foi pesado para quem foi com a ideia correta. E eu coloquei isso aqui, mas eu quero salientar também que altar não é lugar de barganha, não é lugar de troca. Pois quando o homem pensa assim, irmãos, é bom ele lembrar que não há valores para uma moeda de troca ou de compra da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Quanto você pode pagar pelo amor, pela graça, pela salvação, pela misericórdia de Deus? Não há dinheiro no universo que pagaria metais preciosos. Nada disso poderia pagar. E às vezes, por uma indução, por uma ideia errada, nós pensamos que o altar, então, é o lugar de troca. E nós ouvimos muito por aí afora, né? É comum ouvir isso aí nas redes sociais. Olha, traga o seu sacrifício, faça o seu sacrifício, traga a oferta certa, do envelope da cor certa, porque Deus vai operar. Irmão, Deus não pode receber o meu dinheiro como pagamento de coisa alguma, porque meu dinheiro não paga nada no céu. Você vai pagar a Deus por quê? O que ele vai fazer com o seu dinheiro? Vai ao supermercado? Não. Deus é o dono da vida. Foi Deus quem nos deu as coisas. Então, ele não precisa de nada. Então, não sendo o altar de Deus algo pesado, logo, ele será o local da devolução. Algumas pessoas têm dificuldade em devolver para Deus. Mas o que nós temos que não tenha sido Deus quem já deu primeiro? Porque a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todas as coisas.
olha o texto. Lá no versículo 2, Deus apareceu a Abraão e fala para Abraão: Abraão, eu quero o seu filho. Quanto tempo Abraão espera por esse filho? 25 anos, desde o dia da promessa. Sara podia dar à luz? Não, porque ela era estéril. Abraão não era estéril, Sara era estéril. 25 anos de uma promessa, e aí uma promessa muito demorada, muito esperada, muito desejada, um dia acontece. Abraão está feliz, o menino já está grandinho já, ele não é mais um bebê, ele já é um menino, porque ele está carregando um feixe de lenha, e ele tem o cutelo, e ele está carregando isso para seu pai, a jornada não era pequena, eles estão andando. E aí Deus resolve então tocar em Abraão e pedir aquilo que ele mais esperava e que ele muito amava. Eu não posso afirmar, era a coisa que ele mais amava, porque ele tinha a esposa dele, Sara. Ele amava Sara também, mas ele amava muito também o Isaque. E Deus vai trabalhar com Abraão, pedindo aquilo que tem muito valor. E quando Deus trabalha conosco e mexe com a gente pedindo algo de valor, às vezes nós recuamos. Mas é nessa hora que eu quero dizer mais uma vez, o altar não vai tirar de você, o altar vai devolver. O altar vai devolver. Vá na disposição correta, porque o altar vai devolver. Se o texto terminasse aqui, ou nos versículos 9 e 10, que eu vou ler de novo, o altar tiraria de Abraão aquele a quem ele muito amava. Veja comigo os versículos 9 e 10. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Irmão, você já pensou nessa cena? Você que é pai, você pegar o seu filho, amarrar no lugar onde se era amarrado um cordeiro, levantar o cutelo para degolar, passar a faca no pescoço do seu filho. E Abraão foi disposto a fazer isso, porque ele levantou, mas na hora de descer para o golpe, o anjo do Senhor lhe brada. Mas se terminasse aqui, o altar estaria tirando. Mas a situação não termina. Veja a resposta do céu ao ato de Abraão. Deus tem sempre uma resposta aos nossos atos. Nenhum ato de entrega, nenhum ato de ir ao altar voltará sem ação de Deus. Guarda isso, porque Deus vai operar. Deus vai operar. Olha o que dizem os versículos 11 e 12. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Olha só, irmãos, a resposta do céu vem. Resposta do céu vem para a minha vida e para a tua vida. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: pastor, eu queria uma resposta, estou precisando de uma resposta. Quantos entraram aqui nesta noite dizendo: eu preciso de uma resposta? O céu tem resposta para você. Vá ao altar dele. Vá ao altar da entrega, da oferta, do sacrifício. O altar também me lembra morte daquilo que às vezes nós chamamos de eu. Porque para chegar numa situação semelhante a essa de Abraão, o eu não tem mais lugar. O eu não foi a voz quem falava mais alto. Quem falava mais alto era a voz do céu.
E o Velho Testamento termina e nós não sabemos, mas a Bíblia diz no Novo Testamento que Abraão ofereceu Isaque sabendo que Deus podia trazê-lo de volta até dos mortos. Nota de rodapé. Ninguém havia ressuscitado até aquele dia em toda a Bíblia. Ninguém havia ressuscitado. Deus não tinha ressuscitado nenhuma pessoa no planeta até aquele dia. E Abraão tinha uma fé acima, porque ele cria em Deus. E por isso ele vai sabendo, eu vou entregar, mas eu creio que Deus até dos mortos pode trazê-lo. Apesar de nunca ter visto e nem ter ouvido isto. Agora acompanha comigo a continuidade do altar devolvendo e não tirando. Versículos 13 e 14. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha que coisa linda. Quando atrás Isaque pergunta, onde está? Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Às vezes, um dos nossos problemas também está relacionado às questões desse futuro próximo. A gente quer fazer as coisas e a gente quer saber agora, antes, o que vai acontecer. Abraão só respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele sabia que teria isso? Ele não tinha ideia, irmãos. Tudo que ele sabia era, eu tenho meu filho, eu tenho a lenha, eu tenho o fogo e eu tenho a faca para degolar. E eu vou fazer porque Deus mandou e eu obedeço a Deus. Mas ele não sabia. Então não queira saber, Senhor, mas se eu fizer tal coisa, o que vai acontecer? Meu querido, isso não é fé, Deus não trabalha assim. Ou você aprende a confiar na soberania do Deus que tudo provê, ou você ainda continua dirigindo sua vida. E eu vou dar uma má notícia para alguns aqui. Alguns aqui ainda estão dirigindo a própria vida. Alguns aqui ainda não aprenderam a descansar no Senhor e dizer, o Senhor vai prover no monte do Senhor, porque no monte do Senhor há provisão. Algumas pessoas não conseguem ainda entregar nas mãos de Deus, porque elas querem saber o antes, o durante e o depois. Esquece, porque Deus não vai revelar. Faça aquilo que Deus está colocando no teu coração e que já colocou no teu coração. E depois você verá a mão de Deus. Deixa Deus te surpreender. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Deus é poderoso para fazer além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso. Deus é poderoso, meu querido irmão, descansa nele. Pessoas aflitas aqui nesta noite. Algumas pessoas entraram aqui aflitas nesta noite. Não estão conseguindo descansar em Deus. Eu pergunto para você, a sua ansiedade, a sua aflição, o que já te resolveram para trás? Responde aí para mim. Quem já obteve sucesso por ficar muito aflito e ansioso? Fala, pastor, olha, minha vida estava parada, mas na hora que eu comecei a ficar aflito e ansioso, aí tudo deu certo. Foi assim? A nossa aflição não acrescenta. A nossa pressa não acrescenta. Deixa Deus trabalhar. Eu tenho que sair da mensagem. Porque tem pessoas que não estão conseguindo transcender. Elas gostam de Deus, elas gostam da igreja, elas gostam do culto, mas elas têm uma trava. Elas têm um limitador. Há muitos anos eu visitei uma pessoa
que já não está viva mais, já partiu para a eternidade. E eu tive uma visão. Você já viu aquelas plantinhas que vem às vezes naquele vasinho de vidro, um vasinho de vidro quadrado? Já vi isso aí há algum tempo, em alguma floricultura. Eu via uma planta, como é que chama aquelas plantas de japonês, aquelas pequenininhas lá? Bonsai. Bonsai, que fala? Bonsai, é isso aí. Parecia aquelas árvores de bonsai. Só que o vaso de vidro, que era quadrado naquela visão, ele tinha uma tampa de vidro. E eu via aquele bonsai crescendo, e aí ele bate na tampa e volta. Você consegue visualizar isso? Os galhos, as folhas crescem, e aí eles não têm para onde sair, eles voltam tudo para baixo. E eu fui visitar esse irmão, e eu falei, irmão, eu vi a tua vida assim, você não consegue, você não vai para cima. Você tem um limitador que você não vai. E algumas pessoas aqui nesta noite, isso não está nem na mensagem, mas o Espírito Santo de Deus está me mandando dizer isso para você. Você está limitado. Você colocou um limitador na tua vida e Deus não está operando mais na tua vida porque você está limitando a ação de Deus. A tua paralisação, o teu tipo de relacionamento com Deus é um limitador. Você está tampando o crescimento seu. Não é o crescimento de outra pessoa, é você e a tua intimidade com Deus. E Deus manda te avisar isso. Eu não sabia disso. Isso não está escrito. Mas Deus está me mostrando você limitado. Dê lugar. Faça logo uma entrega. Você está entregando para Deus, mas você só entrega até um nível da sua vida. Dali para frente você não entrega. Você vai nos 70, 75, mas dali para frente você não passa. Porque você ainda toma conta. Você não teve a coragem de entregar sua vida para Jesus por completo. Mas você frequenta a igreja. Você não é uma pessoa que um dia não levantou a mão para Jesus. Você já levantou a mão para Jesus. Mas você está limitando a ação dele. Você está limitado. Tira o limitador em nome de Jesus nessa noite. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Pastores, tem uma revelação? Não. Deus tem grandes coisas para fazer em todo ser humano. A pergunta é, quantos de nós estamos disponíveis e queremos? A gente quer muita coisa, né? Quando eu ia aqui na Fundação Casa, antiga FEBEM, aquela molecada queria muita coisa. Era mais crente, a carinha deles era mais bonita que as nossas. Chorava, a gente pregava, eles choravam, abraçavam. Irmão, me dá o endereço da sua igreja, que a primeira coisa que eu vou fazer quando sair daqui é ir lá. Pensa que engana. Eu fui enganado por todos, né? Que eu sou crédulo mesmo. Estou acreditando em todo mundo, né? O mineirinho acredita em tudo que todo mundo fala. Quem está perdendo é ele, meu querido irmão. Eu estou na presença de Deus. Se você continuar assim, você pode gostar da igreja, você pode achar lindo, você pode amar os louvores, quando um canta, quando um toca. Mas isso não tem sido suficiente na tua vida. Deus proveu lá no monte, depois do ato da entrega. O altar não tirou de Abraão. O altar devolveu para Abraão. Devolveu-lhe o filho, porque Abraão foi disposto para matar. O altar devolveu o filho. Só que Deus, Ele opera, como nós citamos aqui, como eu citei, Efésios 3, 20. Devolveu mais ainda. No versículo 15 em diante, então do céu bradou pela segunda vez o anjo a Abraão. Olha Deus fazendo além daquilo
que Abraão tinha expectativa, porque pela fé, se não me engano, Tiago diz isso, que ele tinha, que Deus podia trazê-lo até dos mortos, só que Deus tinha mais para ele. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Um ato de entrega gerou bênção sem medida na vida de Abraão. E a gente não consegue entregar nem pequenos 10%. A gente não consegue entregar nada do nosso tempo, porque a gente fala assim: não, eu não tenho tempo. Ah, porque eu não consegui. É mentira. Você tem tempo sim. Nós só não temos tempo para aquilo que a gente não quer fazer. Tudo aquilo que nós queremos fazer, a gente arruma tempo. Você sabia? Quem gosta de viajar? Ah, meu amigo, tu dá um jeitinho. Ah, eu estou sem dinheiro. Nada que uma CVC parcelada em 10 vezes não resolva. Quem já foi cliente da CVC aí parcelou a viagem? Todo mundo, né? Eu não posso pagar à vista, mas eu quero ir viajar, então eu vou dar um jeito. Aí o que é que você faz? Tira daqui, aperta de lá, mas você faz. A gente consegue, né? É tão bom, né? E a gente vai, o trem é bom, né? Um dia o irmão foi viajar, falou que foi no hotel, era all inclusive. Eu falei, meu Deus do céu, isso é um paraíso. Pensa os irmãos que gostam de comer, né? Nessa hora, pode comer o quanto quiser no café, no almoço, na janta, fica lá na piscina, faz assim, lá vem o garçom trazendo daquele monte de coisa, cerveja, champanhe, bebida. Amém? Ah, eu estava de olho aqui. Estava de olho. Ô pastor, o senhor foi lá naquele hotel comigo aquela vez? Cuidado, hein? O Eliseu, quando recebe a visita de Naamã, agora eu já estou em outra mensagem, tá? Já é outro dia já. Quando ele recebe a visita do Naamã, Naamã oferece um monte de brindes para ele, de dinheiro, de roupas, né? Não, não quero nada não. Aí o Geazi, que é o oportunista da situação, né? Ele foi atrás do Naamã. Oh, é que chegou visita lá em casa, lá, o profeta mandou aí buscar uns negocinhos aí, né? Não, leva, louco. O que respondeu Eliseu? De onde você veio, Geazi? Não, não estava fazendo nada. Porventura não foi com você o meu espírito? Eu não fui lá na tua viagem, mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Às vezes, essa já é outra mensagem já. Às vezes a gente está longe e Deus não está vendo, não é assim? A gente está longe, Deus não está vendo. E aí a gente tem uma licença para pecar, porque Deus não está lá vendo. Cuidado. E eu volto para a mensagem. O altar devolveu não só o filho, o altar devolveu uma nação. Multidão como as estrelas do céu, como a areia da praia. Multidão. O que Deus quer nos falar hoje? É uma pergunta, existe confiança, culto e desprendimento em nós? Confiança, culto e desprendimento. Lembra que o pastor pregou aqui, né, sobre adoração? E ele falou que a adoração era isso que o Abraão fez. Nós subiremos para adorar e voltaremos
Adorar é mais que levantar a mão e falar palavras bonitas. À primeira vista, quando olhamos e encaramos um altar, um preço muito alto se apresenta. Mas essa é a primeira impressão. A primeira impressão para quem não tem intimidade com Deus, para os temerosos, para os desconfiados, para os que querem primeiro os resultados, mas não dão um passo de fé. Eu vou virar crente, sabe? Mas eu queria ver como é que é do outro lado. Você não vai ver, irmão, é impossível só ver do outro lado quem passou para o outro lado. É por fé. Deus te chama para entrega e para confiar. E eu termino repetindo o título. Pois o altar devolve, o altar não tira. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Amém, Jesus. É noite de entrega, querido irmão. É noite de superação. Você precisa ultrapassar essa barreira hoje em nome de Jesus, porque senão você vai estar aqui domingo que vem, no outro e no outro, isso vira um hábito, um costume, e a gente tem um monte de hábitos e um monte de manias, e isso não traz nada de benefício para você. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. E se você quer entregar mais na presença do Pai, fala isso para Ele agora. Você não precisa ficar em pé, eu não vou pedir nada para você. Fala isso com Deus, tá bom? É você e Deus. Senhor, aí estão os teus filhos, Senhor, meu Pai amado, e todos nós fomos expostos à palavra. Meu Pai querido, o Senhor tem muito para fazer. E o Senhor pede de nós um passo, uma entrega, Senhor, meu Pai amado. Abençoa cada vida aqui, Senhor, meu Pai amado. Que eles consigam, meu Pai amado, ultrapassar essa barreira hoje. Meu Deus, toma conta e fala em cada coração, Senhor. Nós queremos te servir melhor, porque nós temos bebido desta água. Nós temos comido deste alimento, desta mesa. E nós temos sido verdadeiramente alimentados. Não somos enganados, porque a tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor, pela tua verdade. E nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.